E aí pessoal, tudo bem? Vamos treinar aí a matéria, mais uma aula aí com o professor Robson. Então olha só, tem dois exercícios aí, vocês leem, tentem resolver o exercício sozinhos, tá? E depois vejam a correção, ok? Então no primeiro ele diz o seguinte: um tijolo cai de um edifício em construção, chegando ao solo com velocidade de 20 metros por segundo. Então você tem, se ele cai, ele tem a velocidade inicial igual a zero, tá? Ele não foi lançado, então é queda livre. A velocidade que ele chega no chão é a velocidade final de 20 metros por segundo. Aí ele pede para você determinar a altura do edifício. Bem, a gente sabe que a gravidade, nesse caso aí, é 10 e positivo. Já que ele não deu, então a gente usa o 10 aí. Eu posso determinar o tempo com a fórmula de V igual a V0 mais G vezes T, tá? Então nós temos aqui que a velocidade final é 20, temos a velocidade inicial 0, temos a gravidade 10 e o tempo T. Então 10T igual a 20, 10T é igual a 20, ou 20 é igual a 10T, né? Só para arrumar aqui. Então nós temos aí um tempo de 2 segundos. Então esse é o tempo que ele levou da queda, tá? Seria aí a nossa letra B. Então tu viu ó, que para calcular a letra B é mais fácil que a letra A. Agora na letra A ele quer a altura. A altura nós temos aquela fórmula do H. Lembrando que o H inicial é sempre zero. Então a fórmula do H é H igual a V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2, certo? Então, ó, eu preciso do tempo para calcular a altura aqui. Então, a altura é igual, velocidade inicial é zero, que ele foi abandonado. Então, esse cara aqui fica zero. Então, eu só vou ter aqui, ó, 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2, tá? 10 vezes 4 dá 40, dividido por 2 dá 20. Então, a altura desse cara aí é 20 metros. Bem, aí você pode falar assim, ah, professor, eu calculei a altura com aquela fórmula do Torricelli, porque como eu não tinha um tempo ainda, eu posso usar essa fórmula aqui. Pode, né? Então a fórmula da Torricelli você pode calcular a altura direto, porque não precisa do tempo. Então nós temos que a velocidade final dele era de 20, não esquecendo que é ao quadrado. A inicial era zero ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes o h. Então nós temos aqui ó, que 400 é igual a zero mais 20 vezes h. 20 vezes h. O 20 vai passar dividindo, né? Porque 20h é igual a 400. Então, meu H é 20, porque 400 dividido por 20 dá 20 metros. Então, a gente chega no mesmo resultado. Tudo bem? Na letra C, ele pede para você fazer o esboço do gráfico velocidade vezes tempo, versus tempo. Então, velocidade versus tempo é o seguinte, ó. Conforme o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando, né? Então, ele tinha a velocidade inicial zero, então ele parte daqui. 2 segundos depois, ele tinha uma velocidade de quanto? De 20, né? Então, o meu gráfico ele ficaria assim, ó, conforme vai passando o tempo, tá? Se você quisesse fazer pela formulazinha, V é igual velocidade inicial, que é zero, mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo. Então você poderia ir jogando o tempo aqui e achando, ó, quando o tempo é zero, a velocidade é zero, que é a velocidade inicial, certo? Se eu botar zero aqui, ó, então eu vou ter a velocidade inicial. Então tempo zero, velocidade zero. Tempo 1, vou botar V1, é igual a 10 vezes 1, que dá 10. Tempo 2, vou botar V2, vai ser 10 vezes 2, que dá 20. Então o meu V2 é 20, e assim por diante. Então, ó, no tempo 2 eu tenho velocidade 20. Se ele quisesse o tempo 1, qual é a velocidade no tempo 1? É 10. Então você teria 10 aqui, ó. Então se você montasse a tabelinha, né, você ia ver que a gente ia ter uma reta nesse sentido assim. Tá bom? O gráfico da gravidade, né, da aceleração, como a aceleração é constante, aqui seria a nossa aceleração, que é o g,
Então a gente tem 10 positivo e sempre constante. Então seria esse gráfico aqui, ó, bem fácil, tá? O valor de 10 aqui constante, ele não muda. Conforme vai passando o tempo, então 1 segundo, 2 segundos e assim por diante, a aceleração que é da gravidade, ela é sempre constante, tá? Então o gráfico está aí, gráfico versus velocidade versus tempo e aceleração versus tempo, tá? Então com isso aí a gente resolveu a questão 1. Seguindo aí, pessoal, número 2, ele diz assim, ó, um corpo é abandonado. Se é abandonado, velocidade inicial igual a zero. De uma altura de 2.000 metros. Então, H igual a 2.000 metros. Em um local onde a gravidade é 10. Então, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o tempo de queda. Então, ele me deu a altura. Lembrando que a altura inicial é igual a zero. A velocidade inicial também é zero. Então, a gente fica com H igual a GT ao quadrado sobre 2, certo? Eu quero saber o tempo, tem um H que é 2.000, tenho 10t ao quadrado sobre 2, certo? Então aqui, ó, dividindo aqui dá 5, então eu vou ter aqui 5t ao quadrado é igual a 2.000, né? Que 2.000 é igual a 5t ao quadrado, então 5t ao quadrado igual a 2.000. Dividindo por 5 dá 400. Tirando a raiz quadrada de 400, nós temos aí um tempo de 20 segundos, tá? Então essa seria a nossa letra A. Na letra B, vou fazer aqui em cima, ele pergunta a velocidade que atinge o solo. Então nós temos que V é igual a V0 mais G vezes T. Como esse cara aqui é zero, a velocidade é G, que é 10, vezes o tempo, que foi 20 segundos, tá? Então nossa velocidade que ele atinge o chão é de 200 metros por segundo. Bem, vamos fazer essa aí agora, que fala de velocidade do som, tá? Quando falar em velocidade do som, a gente tem a fórmula do movimento uniforme, porque a velocidade do som ela é constante, tá? Então o som ele tem a velocidade aproximadamente de 340 metros por segundo. Então alguns exercícios botam 320, outros botam 360, tá? Só que a fórmula dele é essa aqui, ó, não tem aceleração, tá? Então o som ele é considerado movimento uniforme. Então ele diz assim: em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso. Então, velocidade inicial igual a zero. E uma altura de 45 metros. Então, H igual a 45 metros. Tá vendo como é que você tem que ir fazendo exercício? Tirando os dados do exercício, tá? Em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos, então ele quer saber o tempo. Em segundos, entre o instante em que o jovem iniciou a queda e aquele que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água, é aproximadamente... Então, olha só. Primeiro eu tenho que saber qual é o tempo de queda. Então, vou botar assim, o tempo Q. E depois o tempo do som, tá? Eu vou chamar de TS. Aí eu vou somar esses dois tempos aí. Então, olha só. O que acontece? Primeiro ele caiu dessa altura aqui. Então eu vou usar aqui H é igual a GT ao quadrado sobre 2, que foi uma queda livre, certo? Então eu tenho H igual a 45, tenho G igual a 10, T ao quadrado sobre 2, beleza? Então multiplicando cruzado aqui eu tenho que 10T ao quadrado é igual a 90 e que T ao quadrado é igual a 9. Então, o tempo da queda, ó, o tempo da queda é de quanto? É de 3 segundos, que é a raiz quadrada de 9. Beleza?
Bem, agora vamos calcular o tempo do som. O tempo do som é o seguinte, ó, você tem a velocidade do som, que ele deu que é 360. Você tem a distância, que é 45. E eu tenho o tempo do som aqui. Então, multiplicando cruzado, eu tenho que o tempo do som é 45 dividido por 360. Isso vai me dar 0,125, tá? Vou botar aqui mais para baixo aqui. Então, o tempo do som é igual a 0,125. Somando os dois, né, que é o que ele quer, vai dar aproximadamente 3,125 segundos. Então, seria aí a nossa letra A. Beleza? Então, lembrando que quando ele falar de som, a gente trabalha com movimento uniforme. Não usa a gravidade, né, para fazer a conta, tá? Então, o som ele é separado da queda livre, tá? Som é movimento uniforme. Ele escutou o barulho 2 segundos depois, então você tem a velocidade vezes o tempo, beleza? Ó, só para dar um reforço aí na velocidade do som. Velocidade do som eu disse que é distância sobre tempo, tá? Então se você está lá no alto de um penhasco, por exemplo, e você joga uma pedra, aí você vê a pedra batendo na água. Então a pedra bateu lá na água lá. Aí o som tá indo. Você viu a pedra bater na água, o som tá indo para você. Tá? Você não escutou o barulho. Mas 2 segundos depois, você escuta o barulho. Então qual é a altura que você tá? Seria essa distância ali, né? Então a distância seria a velocidade do som, que vamos considerar lá que ele considerou 360, vezes o 2 segundos. Tá? Porque ó, você jogou a pedra veio, bateu. Aí você viu que bateu. Aí você fica esperando escutar. Aí depois de 2 segundos você escuta o som. É igual fogos, né? Explodiu o fogo. Você viu a luz, o clarão, mas você não escutou o barulho. 2 segundos depois você escuta o barulho. Então qual é a distância que você está do fogos ou da pedra ali? É só multiplicar a velocidade vezes o tempo. Então nós temos aí, ó, que é 720 metros, tá? Então vi o clarão. Agora não escutei o som, escutei depois de um tempo. Eu contei lá um tempo lá que eu escutei. Então bateu lá, eu vi que bateu, mas não escutei o barulho. Mas 2 segundos depois chega o barulho no meu ouvido. Então quer dizer que esse cara está a 720 metros. Então a velocidade do som, você sempre trabalha com velocidade constante. Então ele sempre vai ter que te dar. Se ele não te der, tá? Normalmente os valores que a gente usa é 340 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade do som no ar, beleza?